Oi, sucoamiga! Dando continuidade à nossa playlist sobre folhagens, chegou o momento de mudar o Ficus lirata para um vaso maior. Meu nome é Rosana, sou professora, bióloga e apaixonada pelas plantas. E você está no canal Cactos e Jardim. Se não for inscrito, já se inscreva e deixe o seu like. Ele veio num vaso muito pequeno e ele precisa ser mudado, porque senão ele não vai continuar se desenvolvendo. E agora, meados de agosto, é o momento ideal, porque quando iniciar a primavera, ele já vai estar no local, na casa nova. Para fazer o transplante do Ficus lirata, eu vou utilizar esse vaso, que é um pouco maior, e ele já foi montado da mesma forma como eu sempre monto os meus vasos de suculentas. Para você ver como eu monto, é só acessar o card que você vai direto ao vídeo de como eu monto os vasinhos. Como é um vaso um pouco maior, eu resolvi colocar a camada de drenagem até essa altura aqui. Para quê? Para eu não ter que colocar ele muito para dentro, porque senão essas folhas aqui também poderiam sentir, né? E para ele ficar um pouquinho mais altinho. Então, eu coloquei uma camada de drenagem de isopor. Eu uso isopor. Poderia ser carvão picado, sem problemas. É ótimo carvão. Eu uso isopor porque, além de economizar, que o isopor ele seria jogado fora, eu estou retirando algum resíduo do meio ambiente. Eu estou usando o isopor que iria para o lixo. Então, eu prefiro usar o isopor. Está uma camada até aqui, tá? Uma camada bem generosa de isopor, porque o meu ficus não pode ficar muito fundo. E eu não queria um vaso tão pequeno, porque eu pretendo deixar ele aqui um bom tempo. Vou utilizar essa camada de TNT para evitar que o substrato saia pelo furo quando eu regar. E vou fazer a mudança desse ficus. Para o substrato, eu vou utilizar um substrato apropriado para a folhagem. Eu vou fazer uma mistura, aliás, eu fiz uma mistura com bastante carvão, casca de pinos e um substrato próprio para folhagens, tá? Então, eu fiz essa mistura, ele vai ficar um substrato bastante poroso, rico em matéria orgânica e que a água passe por ele. Não deixe muita retenção de água, porque o ficus, apesar de gostar de muita água, como eu já disse no vídeo anterior, ele não suporta ficar encharcado. Então, eu vou iniciar colocando uma camada de substrato. Tem que ajeitar, porque senão pode ser que o TNT vire aqui, dobre, e aí não adianta nada. Ele vai perder toda a função, porque o substrato vai sair, pelas bordas do vaso. Então, essa primeira camada que a gente coloca, tem que ter muito cuidado para não deixar o TNT dobrar. E aí você vai conseguir que ele faça a função dele, que é impedir que o substrato saia durante a rega. Olha como que o substrato precisa ficar bem preso, o TNT precisa ficar bem preso com o substrato. Então, eu vou colocar uma pequena camada e depois que eu colocar o ficus aqui, eu termino de colocar o substrato. Então, agora chegou o momento de retirá-lo daqui. Espero não ter nenhuma surpresa, com alguma doença, algum problema nas raízes dele, e eu vou retirar. Observe que ele estava super enraizado. E sempre que você for fazer o replante de vaso de planta, deixe a planta secar, porque assim você não vai fazer tanta sujeira. Então, ele está seco, as raízes já tinham assumido todo o formato do vaso, tá vendo? Ele já estava bem enraizado
inclusive tinha raízes saindo ali para fora do substrato. Então agora eu não vou mexer nessas raízes. Essa folha velha destacou, né? Eu vou deixar ela aqui e vou ajeitar ele desse mesmo jeito aqui. Não vou tirar o torrão para ele não sofrer nada. Vou ver se a altura aqui está boa. O tanto de substrato que eu tinha colocado foi exatamente a altura que eu precisava que ele ficasse. Então agora eu só vou completar as margens, né, as beiradas que ficaram sem substrato, colocar um pouquinho mais por cima e pronto. Como as raízes dele estavam super saudáveis, provavelmente ele não vai sentir muito, porque eu não tive que mexer no torrão, né? Porque quando a planta tá com as raízes doentes, você precisa mexer, tirar, lavar, ela sente um pouco mais. Nesse caso aqui, o torrão ficou intacto, porque ele estava super saudável. Então ela não vai sentir muito essa muda, até mesmo porque ele já está adaptado ao local, ele está ficando dentro de casa, lá no meu escritório, e aí ele vai ficar no mesmo lugar. Vou fazer uma super rega para molhar todo esse substrato que está aqui, porque ele já estava seco, e aí depois eu volto ele para o local dele. Olha só como ele ficou lindo, sucupamiga. Ficou grande, né? Um vaso grande, aliás. Bem confortável, com bastante espaço para ele ficar aqui por uns longos 2 anos. Vou verificar apenas a qualidade do substrato. Não há necessidade de mudar por causa do tamanho do vaso. Eu não quis mudar para um vaso tão pequeno, um pouquinho só maior, porque ele estava realmente muito grande para o tamanho do vaso. Então eu troquei para esse daqui, lembrando que a camada de drenagem fez com que o vaso ficasse um pouco menor, tá? Então ele tem um pouquinho mais de espaço na largura, mas nem tanto na altura. E eu resolvi retirar essa folha aqui, porque essa folha estava com essa queimadura que já veio com ele quando eu comprei. Então eu retirei essa folha. E agora eu vou fazer uma rega boa, porque ele já estava totalmente seco, apesar de não estar com nenhuma folha murcha, mas eu vou fazer uma rega caprichada e colocar ele no local que ele já está acostumado. Espero que você tenha gostado do vídeo. Se gostou, curte e compartilha com as amigas.